Brasil, um país conhecido por sua cultura vibrante, paisagens exuberantes e a paixão por carros. Mas por trás dessa paixão pela automobilidade, existe uma história fascinante de tecnologia de motores. Durante décadas, os brasileiros estiveram na vanguarda da inovação, desenvolvendo e adotando motores potentes e eficientes. Das ruas movimentadas de São Paulo à vastidão da floresta amazônica, os motores a combustão impulsionam a economia do país e conectam seu povo. Mas como esses motores funcionam? E como eles se diferenciam em um país onde as opções de combustível são tão diversas quanto sua paisagem? Nesta terra do sol, do samba e do futebol, o motor a combustão reina absoluto. Junte-se a nós nesta viagem ao coração da engenharia automotiva brasileira e explore o fascinante mundo dos motores a gasolina, a álcool, turboalimentados e aspirados. O Brasil é único em seu uso generalizado do etanol de cana-de-açúcar, conhecido localmente como álcool. Este combustível renovável tem sido um componente básico nos carros brasileiros há décadas, oferecendo uma alternativa à gasolina tradicional. A gasolina, um combustível derivado do petróleo, tem sido o padrão global. É rica em energia, proporcionando boa potência e autonomia. No entanto, é um combustível fóssil, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa. O álcool, por outro lado, é produzido domesticamente a partir da cana-de-açúcar. Isso torna o Brasil menos dependente do petróleo estrangeiro e apoia a agricultura local. O etanol queima de forma mais limpa do que a gasolina, reduzindo as emissões de carbono. Mas há um porém: o etanol é menos denso em energia do que a gasolina. Isso significa que os carros precisam ser reabastecidos com mais frequência quando funcionam com álcool. Agora vamos falar sobre como esses combustíveis são queimados. Os turbocompressores estão se tornando cada vez mais comuns nos carros brasileiros, dando um impulso extra aos motores a gasolina e a álcool. Imagine soprar em uma fogueira para fazê-la queimar mais. É essencialmente isso que um turbocompressor faz. Ele usa os gases de escape para girar uma turbina, que força a entrada de mais ar no motor. Essa indução forçada aumenta a pressão do ar dentro dos cilindros, permitindo uma explosão maior e mais potência. Os motores turboalimentados são conhecidos por sua aceleração emocionante e maior torque, especialmente em motores de cilindrada menor. No entanto, esse aumento de potência tem um preço. Os turbocompressores adicionam complexidade e custo ao motor. Eles também podem sofrer de turbo lag, um atraso entre pisar no acelerador e sentir a onda de potência. No outro extremo do espectro, temos os motores aspirados. Esses motores dependem apenas da pressão atmosférica para aspirar o ar para dentro dos cilindros. Pense nisso como respirar naturalmente, sem qualquer assistência. Os motores aspirados são mais simples e geralmente mais confiáveis do que seus equivalentes turboalimentados. Eles oferecem entrega de potência linear, o que significa que o motor responde de forma previsível aos comandos do acelerador. Isso os torna previsíveis e fáceis de dirigir, especialmente para o uso diário. No entanto, os motores aspirados não têm o torque em baixas rotações e a potência em altas rotações dos motores turboalimentados. Isso pode ser perceptível ao acelerar ou ultrapassar, especialmente em altitudes mais elevadas, onde o ar é mais rarefeito. Seção 5. Desempenho e eficiência. A necessidade de velocidade versus a necessidade de economizar. Então, como essas diferentes combinações de motor e combustível se comparam em termos de desempenho e eficiência? Os motores a gasolina turboalimentados são conhecidos por sua potência e desempenho. Eles oferecem aceleração emocionante e forte poder de tração, tornando-os adequados para entusiastas e aqueles que dirigem frequentemente em rodovias.
Os motores a álcool turboalimentados fornecem uma combinação única de desempenho e sustentabilidade. Embora possam não ser tão potentes quanto seus equivalentes a gasolina, eles oferecem emissões reduzidas e apoiam a agricultura local. Os motores a gasolina aspirados, embora não sejam tão potentes, são conhecidos por sua confiabilidade e economia de combustível. Eles são uma escolha popular para dirigir na cidade e para aqueles que priorizam a economia de combustível em relação ao desempenho absoluto. Os motores a álcool aspirados, embora menos comuns, oferecem a opção mais ecológica. Eles combinam as propriedades de queima limpa do etanol com a simplicidade e eficiência de um motor aspirado. Seção 6. Impacto ambiental. A busca pela combustão limpa. Em uma era de crescente consciência ambiental, a indústria automotiva está sob crescente pressão para reduzir sua pegada de carbono. O Brasil, com suas vastas florestas tropicais e compromisso com a sustentabilidade, está na vanguarda desse movimento. Os motores a gasolina, embora eficientes, contribuem significativamente para as emissões de gases de efeito estufa. A extração, o refino e a combustão da gasolina liberam poluentes nocivos na atmosfera. Os motores a álcool, particularmente aqueles movidos a etanol de cana-de-açúcar, oferecem uma alternativa mais sustentável. O etanol é um combustível renovável que queima de forma mais limpa do que a gasolina, reduzindo as emissões de carbono e a dependência de combustíveis fósseis. Os motores turboalimentados, embora ofereçam benefícios de desempenho, podem às vezes ter emissões mais altas do que os motores aspirados. Isso ocorre porque o aumento da pressão e do calor dentro dos cilindros pode levar à combustão incompleta. Os motores aspirados, com seu design mais simples e temperaturas de operação mais baixas, geralmente produzem menos emissões do que os motores turboalimentados. No entanto, seu impacto ambiental geral ainda depende do tipo de combustível usado. Seção 7. O futuro dos motores. Inovação e sustentabilidade. O cenário automotivo está em constante evolução, com novas tecnologias e inovações surgindo o tempo todo. O Brasil, com sua história de inovação em motores, está bem posicionado para liderar a busca por um futuro mais sustentável. Os veículos híbridos e elétricos estão ganhando força em todo o mundo, oferecendo uma alternativa mais limpa e eficiente aos motores a combustão tradicionais. O Brasil, com sua expertise na produção de etanol, pode se tornar um líder em veículos híbridos movidos a biocombustíveis. A tecnologia de células de combustível de hidrogênio é outra avenida promissora para o futuro. Essa tecnologia usa gás hidrogênio para gerar eletricidade, produzindo apenas vapor de água como subproduto. O Brasil, com seus abundantes recursos de energia renovável, pode se tornar um player importante na economia do hidrogênio. A redução do tamanho e a otimização dos motores continuam a melhorar a eficiência dos motores a combustão. Ao tornar os motores menores e mais leves, os fabricantes podem reduzir o consumo de combustível e as emissões sem sacrificar o desempenho. Seção 8. Conclusão. A estrada à frente. A história dos motores a combustão no Brasil é um testemunho da engenhosidade do país e seu compromisso em encontrar soluções sustentáveis. Desde os primórdios dos carros movidos a etanol até os últimos avanços na tecnologia de motores, o Brasil tem constantemente expandido os limites da inovação automotiva. Ao olharmos para o futuro, a estrada à frente é clara. A busca por motores mais limpos, mais eficientes e mais sustentáveis continuará a impulsionar a inovação na indústria automotiva. O Brasil, com sua combinação única de recursos naturais, expertise técnica e paixão por automóveis, está bem posicionado para liderar o caminho. O futuro dos motores é brilhante e o Brasil certamente estará na vanguarda dessa jornada emocionante.